Bom, estamos com Cristiane Grando, poeta de São Paulo, internacional. Eu a conheci em Fortaleza, numa feira do livro, a convite de um amigo comum, Floriano Martins, mas eu já estava em contato com a literatura dela há muito mais tempo. Ela havia criado uma página web no nosso portal de poesia, com textos dela em português e espanhol. Agora vamos colocar em outras línguas também. E hoje tenho a oportunidade de entrevistá-la, estando ela em Brasília, a caminho de outros países, né? Eu queria começar com um poema seu. Obrigada, Antônio. Bom dia. Há uma parte da vida que me apavora. Este desassossego entre árvores e águas, segredos, sinos, mistério. Um não sei o que, tranquilidade e turbulência. Sair e ao voltar, querer sair, querendo ficar. Nos braços ou no ventre, é noite, noite. No rosto o vento veloz, vento, nuvens, o júbilo, o nada, o sem nome, o nunca mais. Cristiane, além disso, especialista em Hilda Hilst, que foi o tema do mestrado, do doutorado e do pós-doutorado. Vamos começar por aí, antes de entrar na sua intimidade como poeta. Teve alguma influência essa relação direta com a obra de Hilda Hilst, ou foi apenas um apêndice na sua vida? Com certeza tem muita influência, né? Apesar de eu tentar ao máximo não ser hilstiana quando eu escrevo. Às vezes, como é o caso do poema que eu acabei de ler, eu tenho uma influência hilstiana. Esse é o poema mais hilstiano que eu tenho. Mas aí foi de propósito, eu peguei palavras que a Hilda usa muito, o júbilo, né? O nunca mais, o nada. Mas assim, esse desassossego, né? Que é muito hilstiano também. Mas em geral eu tento me afastar, mas é claro que estudando inclusive os manuscritos da Hilda eu aprendi muito da Hilda, né? Então assim, eu devo muito a Hilda Hilst, eu devo muito à crítica genética, que é o estudo dos manuscritos literários modernos. Fiz muitos cursos na França e na USP, né, sobre a crítica genética, produzi artigos nessa linha da teoria literária. Mas assim, claro, eu devo muito a Hilda, não seria quem eu sou hoje, né, como poeta, se não tivesse lido Hilda Hilst. Pois é, eu tenho muitos livros da Cristiane, um é esse aqui, Caminantes. Ela morou na República Dominicana, andou por muitos países da América Latina. Tem aqui o Titã. E você está muito ligada também à literatura hispânica, né? E em que isso contribuiu para a sua formação como poeta? Eu comecei a ter contato com a literatura em espanhol no Chile, né? Fui muito ao Chile, eu cheguei acho que 6 vezes. E Pablo Neruda, eu li bastante na época que eu colecionei algumas coisas. Tudo que eu comprava dele eu colecionava como eu coleciono da Hilda. Mas do Pablo Neruda eu já desisti, da Hilda continuou. Mas eu tenho bastante material do Pablo Neruda. Mas assim, aí é uma descoberta, o espanhol ele vai vindo pouco a pouco na minha vida, né? Na verdade a minha formação foi mais no português e no francês. Que eu fiz letras português-francês na USP. E aí, assim, li muito, né, da literatura francesa. A minha maior paixão da literatura francesa é o Baudelaire. Sim. E, bom, da literatura brasileira é curioso, porque eu falo muito da minha influência do Manuel Bandeira, da Hilda Hilst, claro, do Drummond. Mas eu tenho uma dívida e vou aproveitar essa entrevista para falar. Eu tenho muita influência mesmo. Marcou muito a minha formação o Graciliano Ramos. Ah, sim. Sim. Eu lia, bom, Machado de Assis também, né? Mas o Graciliano Ramos, eu acho que foi daí que eu aprendi a síntese da poesia, né? Apesar de ter lido a prosa dele, eu ficava fascinada com a forma sintética como ele escrevia. E realmente eu li as obras dele quando eu li naquela adolescência mesmo, né, até época de faculdade. Eu li, acho que aprendendo muito com ele. Mas é difícil falar disso. Eu falei, mas hoje eu vou dar esse presente para o Antônio. Vamos falar alguma coisa diferente, né? Engraçado, ele realmente é um grito de brasilidade, né? Encontrar um Brasil na sua natureza, na sua essência, e recriá-la através da literatura, sem ser naturalista, né, necessariamente. Né? É um caso extraordinário.
Eu queria ir mais adiante, porque eu queria entender o seguinte, e essa sua saída de Cerquilho, de onde você veio, para o mundo, como é que você se aventurou tão jovem aí a percorrer esses países todos? Como é que você construiu a sua carreira literária, né, pelo mundo? Sair de Cerquilho já foi um choque. Na verdade, foi um choque. Sair de uma cidade pequena, que eu só andava a pé, para ir tomar ônibus e metrô, levar 1h30, 2 horas, 3 horas para chegar, né, na faculdade ou no encontro ou voltar para casa. Então, aí foi o choque da cidade grande. Depois, para ir para o exterior, eu só fui com 28 anos, quando eu fazia o doutorado, que foi um doutorado sanduíche. Eu fiz na França, em Paris, no Instituto ITEM-CNRS, que é Instituto de Textos e Manuscritos Modernos, que está vinculado à crítica genética. E aí foi também um grande choque. Num país que você não conhece ninguém e vai falar uma língua estrangeira. Então foi uma coisa assim que eu morei na casa de uma filha de uma portuguesa, então ela falava português comigo em casa. Foi menos sofrido nesse sentido, né? Porque você tem aquela resistência da língua estrangeira, que você não domina 100%, você não pensa na língua. Aí aconteceu uma coisa extraordinária, que eu consegui aprender o espanhol a partir de 2002, que eu vou para a França, eu conheci o Léo Lobos, nós dois ganhamos a Bolsa Unesco Ashberg de Literatura, que era com concorrência mundial, e foi um caso extraordinário, porque eles só escolhiam um artista plástico e um poeta para ir morar por ano no Camac, que é essa casa que está na capa do Caminantes. E naquele ano eles ficaram em dúvida, e não sabiam se escolhiam o Léo Lobos ou o meu trabalho, né? E brigaram tanto lá em Paris que chegaram à conclusão que era melhor fazer uma exceção e convidar os dois. E aí fomos namorados por 4 anos. E foi a partir do Léo que a gente acabou se conhecendo, acho, né? Você falou. Exatamente, a partir daí. Então eu comecei a aprender espanhol no final de 2002, fui muito ao Chile, o Léo veio muito para o Brasil, a gente falava espanhol. E fui morar na República Dominicana 6 anos. Onde você fez um trabalho de divulgação da nossa cultura extraordinária, né? Obrigada. E é onde eu criei a Biblioteca Hilda Hilst, o Centro Cultural Brasil, que é uma extensão cultural da Embaixada do Brasil em São Domingos. E aí aconteceu uma coisa impressionante, que com esse convívio com o espanhol, desses 6 anos, eu tenho um amor pelo espanhol hoje que é como se fosse minha língua nativa. E eu penso em espanhol, às vezes, até mais que em português. Isso me aconteceu também. Eu fui para a Venezuela expatriado, auto-expatriado, porque eu fui fugindo da ditadura do Brasil. E chegou um momento em que eu comecei realmente a pensar em espanhol. Aí até me atrevi a escrever um livro em espanhol, que foi Tu País Está Feliz, né? Foi uma aventura. Agora, como eu não vivo mais em país hispânico, eu não consigo mais escrever poesia em espanhol. Eu voltei a escrever poesia em português. O meu projeto da Unesco foi escrever literatura em francês, para depois traduzir ao português. E aí que eu ganhei essa bolsa de 4 meses, morando nesse lugar fantástico que é o Camac, que está a 1 hora de Paris. Mas então, voltando então à questão, né, do espanhol. Aí, assim, hoje eu tenho esse fascínio por espanhol, e toda vez que me convidam para ir num país que fala espanhol, eu vou feliz. Eu tenho sorte, casa, né, porque eu me sinto em casa em todos os nossos vizinhos. Eu também. Vem cá, e agora você voltou para Cerquilho, tá, já numa série de convocatória para países hispânicos outra vez, né, vai a Cuba, vai ao Uruguai, né? Esse é o seu destino, não é? Esse é o meu destino, Caminantes, que é o meu primeiro livro, né? Publicado, não escrito. Então, realmente, eu gosto de viajar, né? E no Chile eles falam pato perro, né? Que a gente gosta realmente de estar sempre caminhando. Eu me intitulo Vagamundo, estou muito próximo disso. Olha, eu queria dizer o seguinte, você organizou recentemente lá em Cerquilho um encontro de literatura, veio o nosso amigo Humberto Stabile, da Espanha, de Huelva, de Punta Umbría, né? E ele está muito ligado a essa questão dos livros artesanais, do livro de arte, o livro de artista. E você plantou no interior do estado lá uma semente fantástica para a disseminação. O que mais me impressionou foi trazer a garotada das escolas para ouvir poesia, discutir poesia, né, e até criar poesia. Eu acho isso realmente uma
uma formação de leitor. O que me impressionou na cidade de Córdoba. Eles têm lá um festival de poesia há muitos anos, mas paralelamente durante todo o ano eles têm oficinas de poesia, leitura de poesia, prêmios de poesia, então já há um público construído, conquistado para o festival. Eu tinha esperança que Cerquilho se transformasse na capital brasileira da poesia com a sua intervenção. Você está criando um instituto de cultura lá, não é? Eu fundei em 2004 um centro cultural chamado Jardim das Artes, junto com o Jorge Best, que acabou de falecer no ano passado, um arquiteto, músico e fotógrafo também, muito importante. E nós criamos juntos esse Jardim das Artes. Agora, como ele faleceu, então nós estávamos sem sede, né? Porque a sede era a casa dele. E estou construindo uma casa num terreno de 15 mil metros quadrados, que beira a cidade, mas já é sítio. Então, um espaço muito agradável, muito bonito. E essa casa, espero que nesse ano a gente possa reinaugurar o Jardim das Artes e continuar os projetos que nós começamos no Teatro Municipal de Cerquilho, que é o espaço que nós fizemos esse encontro de poesia, né, em maio do ano passado, com 540 lugares, né? Então, assim, a alegria o edifício do Rui Otaki, é uma arquitetura extraordinária aquilo, né? Então, assim, só o fato da criança entrar num ambiente que é uma obra de arte já é uma experiência fantástica, marcante. Depois tiveram a ocasião de conhecer a obra, a alegria, a conversa, né, envolvente do Antônio Miranda. Eu voltei à infância, fui ler para eles meus poemas da infância. Os poemas que eu escrevi quando era garoto como eles. Foi muito simpático. Foi uma experiência lindíssima, porque terminava uma hora de poesia, eles estavam ouvindo alguns poetas e eles pediam mais. Terminou. Então, assim, a gente percebeu que foram sementes plantadas, que eles vão continuar lendo literatura fora dali, né? Realmente foi uma experiência que valeu. E nós vamos tentar retomá-la, né, no Jardim das Artes em Cerquilho nos próximos anos. Pois é, antes de terminar, vou fazer uma revelação aqui que eu não devia. Ela está seguindo o caminho da Hilda Hilst. Ela está criando o espaço dela, certamente uma comunidade, né? E que certamente vai se multiplicar através de uma ação cultural, né? De convocatória, de treinamento, de discussão, de criação. Eu acho que isso é muito importante. Sim, como o Instituto Hilda Hilst, que hoje é muito movimentado, tem uma residência artística, então os artistas vão lá, se inscrevem e moram lá. Tem um teatro que foi construído recentemente. Então, assim, realmente, se o Jardim das Artes for isso no futuro, eu vou estar feliz, né? Eu estou torcendo por isso. Obrigada. Eu queria que você concluísse lendo um outro poema. Ou falando de memória, porque ela tem essa capacidade que eu só tenho em espanhol, porque assisti Tupã Está Feliz dezenas e centenas de vezes, memorizei alguns poemas, mas em português eu não me lembro de nenhum inteiro. Muito obrigada por essa oportunidade, Antônio. Uma delícia estar aqui em Brasília com você, porque Brasília não é a mesma sem você. Né? Seria uma viagem meio morta, né, se você não estivesse aqui. Você que trouxe toda essa riqueza e essa alegria para mim. Muito obrigado. Vamos ao seu poema. Quanto silêncio é preciso para fazer um poema? O silêncio da solidão e das portas, da imaginação, do mundo, do vento, das águas e dos gatos. O silêncio do branco. Tanto barulho para nada. Silêncio, silêncio, o silêncio. E algumas palavras. Muito obrigado. Espero continuar tendo o júbilo, a alegria, o prazer de revê-la sempre. Igualmente, meu querido.